Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de tudo, antes de a gente começar esse vídeo, eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu aqui no canal. A gente já superou aí mais de 2.000 pessoas inscritas aqui, então muito obrigado. E para você que ainda não assinou, se inscreve aí para receber conteúdo aí que eu sempre crio, para a gente melhorar os nossos conhecimentos, para a gente aplicar no dia a dia o que for relevante que eu estou falando aqui. Então se inscreve aqui que sempre vai ter um vídeo legal para você, tá bom? Então agora vamos falar de uma coisa muito sensacional. A famosa economia compartilhada, né? Você já deve ter ouvido por aí em matéria de televisão, em matéria de como é que é o nome lá? Internet lá, artigo, é que eu não vou falar jornal, revista, nem tem mais isso direito. Essa economia compartilhada, eu vim falar um pouco sobre a revolução do consumo, né? Que eu acho muito interessante porque se a gente for pesar nas nossas gerações, até na minha, inclusive, uns 15 anos atrás, imagina na geração dos meus pais, dos meus avós, era inconcebível isso que a gente está vivendo hoje, né? Não só a internet, mas como os aplicativos e todo esse compartilhamento que a gente vem criando e vem descobrindo ao longo do tempo, né? Isso é muito interessante. Então, algo que seria muito inconcebível no passado, ou seja, imóvel, era uma coisa muito complicada de você adquirir, era muito cara, dependendo do seu nível social. Então criou-se uma cultura de que imóvel é um investimento, e de fato é um investimento, né? Mas não hoje, com a facilidade que a gente tem de investir em outras opções, um investimento em imóvel acaba não sendo tão atrativo assim, né? Então aquela geração, né, dos nossos pais que falam, não, você precisa comprar um imóvel, não, você precisa fazer isso, não, você precisa fazer aquilo, né? Comprar um carro, aquela coisa que a gente foi crescendo acreditando, ela foi se modificando, né? Tanto é que hoje, se você mora de aluguel e você fala para os seus pais ou para os seus avós, isso pode parecer, putz, né? Que fracasso, né? O cara morar de aluguel, mas isso é uma bobagem. Então, entrando nesse âmbito, né, dessa revolução do consumo, o Airbnb, como uma das plataformas que eu vou citar e exemplificar aqui, resolveu um certo problema, né, que a gente tinha, não que fosse um problema, mas a gente descobriu uma coisa que a gente nem sabia que queria, né? Tem umas máximas assim de empresas de tecnologia que falam isso, né? São soluções que a gente nem descobriu que a gente queria ter. Então o Airbnb, ele começou a fazer uma coisa que ninguém sabia, né? Entre outras plataformas, tipo Couchsurfing. Couchsurfing é uma plataforma que você, como anfitrião, por exemplo, da mesma forma que no Airbnb, você pode disponibilizar um sofá, um colchão de ar na sua casa e você não cobra nada por isso. Você recebe pessoas, estrangeiros, só pelo prazer de receber alguém, mesmo você não tendo uma super estrutura. Então você pode ter um canto ali que você quer receber e a pessoa, enfim, sabe daquilo, obviamente, né? E cria-se uma relação diferente. E, pô, eu não preciso nem dizer, carro é a mesma coisa. Quando que antigamente eu não falo muito tempo atrás, a gente ia ter ideia de que num aparelho de telefone a gente ia pedir táxi, e começou assim, né? Essa história do táxi veio antes do Uber, então você pedia o táxi pelo aplicativo, né? O Easy Taxi, se eu não me engano foi um dos primeiros. Então eu lembro que eu mostrei para um amigo meu e eu falei, cara, ó, tô pedindo um táxi aqui no aplicativo, e já era, e ele falou, cara, como assim? Aí você via o carrinho andando, né? Era muito louco. E ele falou, cara, como assim? Mas você vê o carro andando? Você vê, na minha geração, né? Para você entender como não é tão velho isso, né? E aí, eu acho que são os dois bens maiores que a gente pode dizer, né? Que é o sonho de consumo de toda pessoa, que é um imóvel e um carro, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem o Airbnb, a gente tem a Booking, e a Booking também aluga quartos. Não sei se você sabe, mas também aluga. Só que, né, não é eles não sabem fazer isso direito, né? Por experiência própria, eu coloquei o meu quarto lá e as pessoas reservavam achando que era um quarto de hotel, né? E aí quando eu falava para elas que não era, elas cancelavam. Enfim, eu vou citar a Booking porque eles também abriram esse leque. Temos o Couchsurfing e tantas outras plataformas, mas bem menores, né, que também fazem essa questão de compartilhamento de espaços e tudo mais. Então nesse âmbito de viagem, a gente não precisa depender mais de hotéis, pousadas e albergues e hostels, por exemplo, né? Então a gente tem mais uma possibilidade. E para carro,
não é diferente. A Uber veio com um conceito novo, né, junto com a 99, Cabify, todos esses aplicativos de mobilidade urbana vieram realmente para dar aquela chacoalhada e, enfim, você diminuir custos, aumentar a qualidade e uma série de outros benefícios que existem, né? E não só a questão do Uber, mas a questão de você se deslocar para lugares mais longe. Então, por exemplo, o BlaBlaCar, não sei se você conhece, é uma plataforma que você como motorista, você pode dividir o custo daquela viagem com uma outra pessoa que está indo para o mesmo destino que você. Então vamos supor aqui, eu moro em São Paulo, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Aí eu vou lá no BlaBlaCar, coloco o dia que eu quero ir para o Rio de Janeiro e eu vou ver pessoas que também vão para o Rio de Janeiro naquela data específica. E aí você tem o custo, né, de quanto que aquilo vai dar, né, de valor que você vai precisar pagar para aquele cara, para dividir custos, gasolina, pedágio, essas coisas. Então não necessariamente é um lucro que o cara vai ter, mas sim uma forma de economizar, já que o cara vai sozinho no carro e tudo mais. É uma forma bem mais sustentável, né? Porque aí você, em vez de ir em 4 carros, você vai em um carro só com 4 pessoas, por exemplo, né? Então, eu acho sensacional esse tipo de plataforma e essas ideias que vêm, né? E mais ainda, eu vou mais além, eu vou mais. Hoje, a locação de carro também, o negócio está mudando. Então, o que acontece? Existem 3 formas de você alugar um carro hoje. Você pode alugar o carro numa locadora, numa Localiza, de uma Hertz, enfim, Unidas, qualquer uma dessas, que são mais tradicionais, e elas têm o seu valor, obviamente. E você tem outras modalidades alternativas, tá? Você tem a Zascar, não sei se vocês já ouviram falar, Zascar e Turbi. São 2 plataformas que eu acho sensacionais, que você aluga um carro por hora e você abre pelo aplicativo. É sensacional, você está lá no seu aplicativo, você vê onde tem os carros e você consegue reservar tudo na hora. Se você tiver com o carro na tua frente assim, você vai lá, coloca os seus dados, desbloqueia o carro e pode usar ele por hora. Olha que incrível, né? E não precisa nem pagar gasolina. Na verdade, você paga a gasolina, só que já está embutido no valor da hora e do valor da quilometragem que você paga. Então, você não tem a desvantagem, né, que quando você aluga no tradicional, na locadora, você precisa devolver com o tanque cheio ou ter aquela política do tanque e se preocupar com isso, né? E, obviamente, tem seguro, tem tudo que uma locadora tradicional faria para você. E além disso, a gente tem uma outra modalidade que é como se fosse o Airbnb do carro. Não é BlaBlaCar, isso daí não é. É um negócio chamado, é mais fácil eu falar das plataformas, né? Aqui no Brasil, eu vou dar o exemplo do Brasil, depois um exemplo lá de fora, que ainda não se consolidou esse mercado aqui no Brasil. Eu cheguei a fazer um investimento, eu comprei um carro só para fazer isso. Vou explicar o que é esse Airbnb de carro, que existiam na época que eu fiz, isso foi em 2017, 3 plataformas de locação de carro. O que eram essas plataformas? Eu vou misturando os assuntos de eu investir, calma, eu vou organizar tudo aqui, pode ficar tranquilo. Então, 3 plataformas. Essas 3 plataformas faziam com que você, dono de um veículo, colocasse o seu veículo na plataforma, né? Da mesma forma que o Airbnb, e as pessoas podiam alugar o seu carro, né? Sei lá, por um dia, por 2 dias, enfim, como uma locadora normal. E aí você entregava as chaves do carro e tudo mais, né? Ainda existe esse tipo de serviço, vou chegar lá. Então, essas 3 empresas que tinham na época faziam essas coisas. E eu falei, pô, 3 empresas, caramba, eu acho que é uma tendência, né? É uma coisa que veio e que eu acho que vai dar certo. Então, eu investi num carro, comprei um carro só para fazer isso. Só que aí não tinha muita saída, né? Era mais para pessoa que tinha o carro lá parado, não usava todo dia, tal, e tinha lá sempre alguém que ia alugar. E a gente sempre alugava de final de semana, as pessoas iam viajar e tal. Tinha uma certa saída, só que mais de final de semana, e o resto da semana ficava parado. 2 plataformas vieram a quebrar, né? E outra encerrou as atividades no Brasil. Uma delas, a primeira que eu coloquei, que tinha uma tecnologia muito bacana, era a Fleet. Tá aqui o logo, o logo da Fleet, que infelizmente, né, acabou fechando as operações porque, né, não pegou, né?
E aí tinha uma outra chamada, como é que era o nome lá? Do PegCar. Essa eu tive a oportunidade de conhecer o fundador da PegCar e também colocar a minha plataforma, o meu carro nessa plataforma. Então, da mesma forma que você, como anfitrião do Airbnb, pode colocar no Airbnb, na Booking, no Alugue Temporada, na Expedia, eu fiz a mesma coisa com o carro, colocava em várias plataformas, só que elas não tinham a mesma tecnologia que existe hoje com os imóveis, né? Você sincronizar calendário, você ter toda uma tecnologia mais avançada, justamente porque foi uma coisa que foi mais bem desenvolvida do que essa questão dos carros, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem uma plataforma chamada Turo. Essa plataforma é exatamente o que está se tentando fazer no Brasil e que aparentemente está dando certo nos Estados Unidos. Inclusive você pode até alugar também, como eu falei da Zascar e da Turbi, você abre pelo aplicativo. Mas tem anfitriões de carros que tem dezenas de carros, 20 carros, 25 carros, um monte de carro, ou às vezes um carro só ou 2 carros, né? Que nem a gente aqui, né? Tem gente que tem mais imóveis, tem gente que tem menos imóveis, então isso significa que é um business que vem dando certo, né? Mas nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil essas plataformas quebraram e hoje tem uma plataforma que faz isso, que chama Mubi, que é bem interessante, veio com uma tecnologia bem diferente, assim, antes você tinha que fazer as vistorias no papel. Eu falei, porra, uma empresa de tecnologia fazer vistoria no papel, isso é coisa do passado, né? Isso eles melhoraram, então você faz a vistoria no próprio aplicativo, né? Tô falando da Mubi, que é essa empresa que é a única no Brasil que começou a fazer enquanto as outras estavam quebrando. Isso eu acho genial. Então, eu acho que a cultura do brasileiro ainda está se desenvolvendo para essa questão do carro, porque eu acho que é muito novo também, né? Se o Airbnb ainda é novo, imagina carro, né? Você pegar um carro de uma pessoa, né, X, você tem muitas dúvidas. Mas e se o carro quebrar? Mas se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? Então, 1000 problemas a gente vai pensar antes de fato experimentar. Eu já usei todos esses serviços. O da Mubi eu ainda não usei, nunca tive a oportunidade. E o da Turo, que é lá dos Estados Unidos, eu quase consegui, mas pelo custo-benefício, né, de deslocamento, de você pegar o carro e tudo mais, eu acabei locando por uma locadora tradicional, né? Então ainda, claro, você tem que fazer o peso e entender quando vale a pena, quando não vale a pena, né? É a mesma coisa que a Rappi, né? Eu acho sensacional. Não sei se você conhece a Rappi, que é um aplicativo de delivery que você faz uma assinatura mensal e você pode pedir o que você quiser, salvo exceções, né? E eles entregam para você sem frete. Ou seja, eu assinei e eu faço mercado pela Rappi e eu não pago frete nenhum. É como se não, né? Eu faço a minha lista de compras, tem uma pessoa que vai lá, compra e uma outra que traz para mim, eu não preciso me deslocar para isso. Isso é sensacional, né? Não é muito exemplo, né, de economia compartilhada, eu acho, né, dessa coisa de Airbnb e tal, mas eu considero como uma revolução também, né, que você está usando recursos de uma melhor maneira, você está distribuindo mais as funções, talvez, né? Então eu acho genial, ainda acho ridiculamente barato, custa R$20 o negócio da Rappi. Olha só como a gente está indo, aonde que a gente vai chegar, né? Porque tá muito absurdo, assim, são coisas que você fala, não acredito que isso existe. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Prepare-se, porque as coisas vão mudar, elas sempre vão mudar, tá? Então você que faz Airbnb hoje, pode ser que mude, pode ser que as formas de se fazer isso mude também, né? Assim como eu ouvi de alguns anfitriões há um tempo atrás que o Airbnb começou a colocar quartos de hotéis dentro da plataforma, as pessoas achavam ruim. Não, mas aí Airbnb é só para quarto, depois colocou apartamento, começou a reclamar, mas gente, as coisas vão mudar. Então se você não se atualizar, se você não correr atrás, você vai ficar para trás, infelizmente. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe aqui comigo, aqui nos comentários com as pessoas, o que você acha dessa revolução do consumo, dessas mudanças que a gente vem tendo ao longo dos últimos tempos. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar aquele like, porque atinge mais pessoas e eu posso levar mais conteúdos para essas pessoas. Então, não esquece disso aí, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!